Boa noite, pessoal. Mais um episódio do Empreendedor do Interior, 33º episódio, hein, Diego, do Empreendedor do Interior. E aí, eu quero que vocês acompanhem o áudio, se está bem, se está todo mundo ouvindo certinho. Tudo certo aí, Diego? E hoje eu estou recebendo uma pessoa super especial, que eu me conectei há alguns meses atrás, que é a Vanessa Lopes. Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Isso, Conheci o Eric, né, através aí de grupos de network, sim. e ele teve o prazer de me convidar para vir participar. Eu fiquei muito feliz com o Claro. convite dele, né? Não, foi muito legal. E apesar de não ter uma conexão direta com o seu trabalho, eu conheço muita gente que tem, né? Com Então certeza. ficou muito legal a gente conseguir se ajudar e acabar se encontrando em várias coisas, Em né, Vanessa? várias. Várias situações. Então, pessoal, a gente está transmitindo ao vivo através do YouTube, do Instagram e do Facebook, tá? E tem alguns recados para dar aqui. O Diego vai colocar na tela da Filtratemp. Então, especialista em assistência técnica para piscina. Então, se você tem uma piscina e quer mantê-la sempre em perfeito estado, a Filtratemp é a solução ideal. Cuidando de cada detalhe com excelência e profissionalismo e com soluções para aquecimento de água para banho e para piscina, principalmente agora, no fim do ano, alta temporada, né? É isso aí. E o próximo. Do registro de marca. Então, se você é empreendedor e ainda não registrou sua marca, a Ercom Marca está aqui para garantir que sua identidade seja segura no mercado. Lembre-se, só é dono quem registra, então chama no WhatsApp, faz uma pesquisa para a gente avaliar se é possível registrar a sua marca com condições especiais para quem é MEI e pessoa física. Certo? De volta para cá. E hoje a gente vai falar da Nutrimax, hoje vai falar da Vanessa, da trajetória profissional dela e também com alguns mitos e verdades sobre sua profissão, né? Então, pessoal que está acompanhando aqui, Rose, obrigado, que está sempre acompanhando a gente. E primeiro vamos começar. Quem é a Vanessa Lopes? Vamos lá. Quem é a Vanessa? A Vanessa é uma mulher muito dedicada, muito sonhadora. É, ela pensa muito fora da caixa, né? E ela sempre Sim, pensou que ela queria ser diferente. sim. Então, eu nunca me considerei uma pessoa assim tradicional, uma nutricionista normal, digamos assim, né? Já começa aqui assim, a minha trajetória começou muito nova, então eu fui mulher muito nova, Sim, né? Eu fui mãe com 17 anos de idade, sim, né? Algo assim inesperado na minha vida que aconteceu, sim, mas assim que me tornou uma mulher muito forte, né? Então eu sim. me sinto uma pessoa assim muito forte. Hum, E me fez batalhar para ir atrás dos meus objetivos, né? Hoje eu vejo assim que tudo na vida tem um porquê, sim, né? Eu não sou daqui da região, eu nasci em São Paulo, no capital, sim. mas eu moro aqui já tem 20 anos, então eu me Mentira. considero daqui, né? Eu sou do interior, eu falo que eu não sou de São Paulo. Gato que nasce no forno é pão. Isso, com certeza. E você, uma coisa legal de quando a gente conversou primeiro, que era, a gente vai detalhar um pouco mais sua profissão, mas é uma área pouco comum. A gente está muito acostumado a ver nutricionista clínica, né? Ainda mais com essa onda da qualidade de vida, né? Essa onda fitness, a gente vê muito isso, né? E por isso que eu achei tão curioso, né, o que você Uhum. faz e tão necessário. Tem muita coisa para a gente falar. Uma coisa que eu achei curioso aqui, que você citou, desde muito nova você teve uma relação com a alimentação, né? Você pode explicar um pouco como que foi a sua relação com a alimentação? Sim, quando nós nos mudamos, né, para Atibaia, eu tinha de 11 para, acho que eu tinha uns 11, 12 anos mais ou menos. E meu Tá, pai veio para gerenciar um hotel na parte administrativa. sim. E então, assim, eu acabava trabalhando lá, né? Ah, que legal. Você gostou, você cresceu naquele Eu ambiente? cresci, então, para mim, se falar de alimentos, eu amo falar de alimentos, eu acho assim, achava muito bonito. Né, a montagem de buffet. Então, Sim. assim, desde aquela época eu já falava que eu ia ser nutricionista, né? Eu já queria ser nutricionista, só que eu nunca pensei em atender em consultório. Nunca foi um, Ah, assim, um objetivo meu. então desde o começo você já não pensava no Não, na consultório. verdade, eu sou uma pessoa muito 880. Ou, né? Eu sei muito bem, assim, o que eu quero. Então, é muito difícil eu mudar de ideia. É muito Ah, difícil. Então, assim, até eu conseguir,
né? Assim, eu batalhei bastante para mim É, conseguir me formar e tudo, até porque eu tinha um filho pequeno, sim. né? Mas eu comecei a trabalhar com alimentos com 12 anos, já estava ali naquele meio, Então né? é que você já gostou daquilo Eu e já sabia gostei. que ia ter relação. Eu sabia que em algum É. momento eu ia trabalhar com isso. Caramba, que legal, né? E essa parte da nutrição, você também desde o primeiro momento você já não queria essa parte clínica, você queria numa escala maior, digamos assim, né? Esse atendimento ao público, né? Digamos assim, né? É, assim, eu penso que consultório é uma coisa que você tem que ficar lá o tempo todo sentada, Sim, né, e calculando dieta, e eu não tenho assim tanta paciência para isso, sim, né? Eu sou uma pessoa muito dinâmica, então eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Então não me encaixa assim na minha rotina, sim. né? Eu atender em consultório, não que eu não possa atender, Ah, né? Quando a gente se forma em nutrição, você pode ir para qualquer área. Você pode ser sim, nutricionista esportivo, você pode ser de hospital, sim. pode ser na parte de qualidade, que é o que eu atuo hoje, né? E eu comecei a me especializar mais nessa área, né? Que Sim. é aquela área que eu já sabia que eu ia fazer. Que legal. É, E você falou que você foi mãe muito jovem, né? E quando você foi mãe ali, você teve, digamos assim, você teve que ter mais desafios ali para poder estudar, porque você era bem jovem, né? Era bem uhum. nesse período de você ir para a graduação, né? Sim, foi assim, bem no período que eu realmente, assim, eu estava terminando o ensino médio, Sim, né? Então veio um turbilhão de coisas, um turbilhão de emoção, né? Ao sim, mesmo tempo, e para mim saber lidar com tudo aquilo. sim, Foi, assim, muito difícil, né? sim, Os meus pais me apoiaram muito, eu sim, tenho, assim, eu devo muito a eles, sim, né? Mas, assim, impactou. Então, assim, eu tive, né, o meu filho, aí eu fiquei, acho que mais ou menos até um pouco antes dele completar um ano, e eu já estava trabalhando. Só que eu sim, trabalhei, assim, numa área que eu não era aquilo, vai. sim, Meu primeiro emprego, assim, registrado, de carteira assinada, eu trabalhei numa fábrica em Extrema, de sim. chocolates, que é bem conhecida, né? Caramba, É, sim, só que sim, assim, eu trabalhava na produção, porque eu ainda não tinha formação, estava com 19 anos na época. sim, Só que eu tinha que acordar muito cedo para mim sair de Atibaia e ir para a Extrema. Eu sim, tinha que acordar entre 3h30, 4 horas da manhã. Só que assim, não me fazia. Falei, não é aquilo que né, que eu gostava, que eu queria é um seguir. operacional pesado, né? Pra... Então assim, a gente conhece desde, né? Eu conheço desde o chão da produção Sim, até o que eu atuo hoje. Então, sim, né, para mim, como eu conheço desde a base, é mais fácil para mim me posicionar no mercado, eu sim, falo. E quando eu trabalhei nessa fábrica, deu assim, era de 2 a 3 meses, eu falei, eu não quero isso. Como eu já sim. sempre fui muito decidida, eu falei, eu não quero isso. Então lá eu fiz um juramento, eu falei, eu nunca mais vou acordar esse horário. Porque eu falei assim, não compensava, né? Assim, eu Eu chegava em tenho uma casa. prima que tá trabalhando num frigorífico, tá acordando às 3 horas da manhã, né? E foi uma coisa que eu prometi para mim que eu não ia fazer mais. Sim, Então, a partir daquele momento, entrei na faculdade, né? E assim, no meu primeiro ano de faculdade, eu já comecei a atuar na área mesmo. sim. Comecei a trabalhar num hotel, Hotel Tauá, aqui em Atibaia, Que né? Que legal. todo mundo acho que conhece. Sim, E lá eu fiquei, acho que 2 anos, mais ou menos, né? Só que eu nunca parei. Desde eu saí do Tauá, trabalhei na merenda escolar de Atibaia também. legal. Então, eu consegui pegar várias, né, assim, áreas da nutrição e consegui atuar. O que eu acho curioso, esse primeiro trabalho que você falou na fábrica de chocolate, é que todo mundo tem uma atividade operacional aqui ou em hotel, alguma coisa, e já foi numa coisa que você gostava, apesar de não do jeito que você gostava, né? Achei curioso, porque para hotel, muita gente passou por isso. Minha esposa, a Uhum. esposa do Diego, Uhum. todo mundo foi para hotel. Até o Diego mesmo trabalhou antes de ir para Nautilus. Então, hotel, eventos, né? Eventos. Essas coisas assim para cá. E eu cresci em Guarulhos e também a mesma coisa. É hotel, aeroporto, a base militar, né? Então, quase todo mundo cai para um desses três, né? Que é o que vai ter mais área disponível, né, pra Sim, gente trabalhar, que tá sim, começando. Então, a gente acaba pegando, né, o que tem, sim. né? E precisa também desde aquele cargo mais básico até um mais sofisticado, né? Sim. Alguém que fala 3 idiomas vai para recepção, ou então você vai para camareiro, para o evento, para garçom, para
tem uma demanda grande, né? Exato. Eu gosto dessa parte hoteleira, né? Eu sou Sim. suspeita em falar, mas eu trabalhei muito final de semana também. É outra. Entendeu? É outra É, realidade. Hoje eu já sim. não faço mais isso, Não, e né? é terrível. Minha esposa ficou com amargor Então, por causa ninguém. disso. Eu digo, eu digo mesmo que pega é É, isso. Você é, trabalhar final de semana, sim, né? Você folga um domingo no mês. sim, Então, assim, você tem que amar para você fazer isso, né? É uma coisa que você tem sim, que gostar muito. sim, perfeito. E, e essa parte bem interessante, né, que você teve antes de começar a, a empreender, né? Então você passou por vários locais que você mesmo citou, né? E que momento que você mais se estabilizou, assim, e você falou assim, ah, é aqui, porque você passou também por a rede de restaurantes de Sim, estradas, né? sim. E nessa parte eu imagino que seja muito trabalho e tenha meio que te obrigado a crescer bastante profissionalmente também, né? Na verdade, assim, eu falo que o empreendedorismo, ele sempre esteve comigo de alguma Sim. forma, né? Então, quando eu tinha 19 anos, que eu estava nessa fábrica, eu também vendia bolsas. Ah, que legal. Eu trazia de São Paulo bolsas e carteiras, porque eu precisava Sim, completar minha renda e, assim, eu tinha a questão do meu filho que era pequeno, então eu tinha muito receio de faltar alguma coisa. Por sim, mais que tinha, né, assim, o apoio dos meus pais, o pai dele. Só que eu sempre fui aquela, não, eu tenho que ter uma segunda opção. E eu sim, penso isso até hoje, sim. né? Então, depois dessa questão das bolsas e carteiras, aí passei pelo Hotel Tauá e comecei, depois de um tempo, a trabalhar na Rede Grau, que Sim. é essa restaurante que eu fiquei O 5 que o que eu anos. adoro, quer dizer, eu acho muito caro, mas sabe, é sinônimo de viagem, né, Diego? Você É. tá lá, assim, você tô viajando. A gente foi esses dias no McDonald's aqui da Fernão Dias, a gente passa por dentro do Ultramarino, eu já me senti viajando, já me senti, né? E eu acho muito Eu gostoso. acho também. O preço, né? É, Mas assim, eu falo que a Grau, ela me ensinou muito, sim, principalmente a parte de padronização. sim. Né? Porque lá, se você for consumir um hambúrguer em qualquer unidade, você vai consumir com o mesmo sabor. É, A pizza, a mesma coisa. Então, eles fazem um trabalho muito forte em cima disso, né? Dessa parte de padronização, que era onde eu estava atuando. hum, Então, eu atuei bastante nessa questão das marcas, de montar a loja do zero. Então, vocês viram, né? Vocês que acredito que é viajam, uma laje você vê o gigante, né? tamanho da loja. Então, a É, gente montava aquela loja, eu ajudava a comprar utensílios, né? Insumos. Então, assim, foi um aprendizado enorme, assim, para mim. Sou muito grata por essa experiência, inclusive, sim. né? Que me ensinou muito. E, E só que assim, caminhos, né? sim, Eu nessa empresa também fui supervisora. Então eu comecei primeiro com uma unidade, que foi de Mariporã, inaugurei lá com eles e depois passei para duas. Quando eu passei para duas, depois de um tempo me surgiu uma oportunidade. Só que eu também já tinha cliente. Só que ainda não hum, era assim nome Nutrimax. Eu ainda estava meio que, né, assim, formando o que que eu ia fazer. Eu sabia que eu ia fazer alguma coisa, né, a mas mais. já tava pintando uma coisa aqui. Já. Na verdade, o que pintou primeiro, assim, que eu não digo que é tanto Nutrimax, mas era casa de repouso. Ah, Então a gente até eu sozinha, né? Eu tô falando a gente, não, mas antigamente era eu sozinha. Então eu atendia, assim, fora o trabalho na Rede Grau, eu ainda tinha casas de repouso cara. que eu fazia entre sábado e domingo. Nossa, era. Era, então assim, realmente, né, é uma coisa assim que eu queria muito. Só que aí também não estava satisfeita. Mas foi legal de você começar a colocar o pé na água antes de pular nela. Eu não pulei de uma vez, né? Eu Sim, sabia o que eu queria, mas assim, hoje eu entendo que é tudo no tempo certo. sim, legal. Eu vou falar com o pessoal que está acompanhando a gente aqui. Tá. Uma delas é a Fernanda Bueno, né, que a Uhum. gente conhece, falou que incrível esse episódio, estão amando essa entrevista. Eric, você é incrível. Vanessa, parabéns, linda história. Muito A Fernanda obrigada. esteve aqui com a gente, né? E ela entrevistou e ela tem muitas coisas parecidas com a sua. Ela também foi mãe muito cedo, ela também teve que fazer muita coisa por fora, né? Uhum. É uma mulher que tem uma história maravilhosa. Antônio Moraes está falando boa noite, parabéns. Aqui
Ele falou, aqui é a Antônia do Capão, está ligado em você. Ah, onde eu morei. Eles É moram meu no Capão tio. Redondo. Ah, que legal. É o meu tio morei no Capão Redondo. Misericórdia, Diego, ainda bem que você está aqui no interior. O Paulo Lopes falou que é um tema importante para os empreendedores. Isso eu provoquei bastante nos grupos aqui de Nazaré, porque tem muita iniciativa com alimentos, né? Seja um produtor rural, seja restaurantes, né? E aí eu convidei bastante gente para assistir. O Walter Bonani, que a gente conhece também, falou parabéns pela escolha do tema da entrevistada. Vanessa, qual a sua opinião sobre as escolas terem em sua grade curricular a disciplina nutrição? Olha, boa pergunta, Olha. não responde ainda. Vamos colocar aqui, Walter, para poder responder. Aí a Raquel Elias está falando boa noite, parabéns. A Ivaneide do Capão, o Capão tá cheio de gente aqui. Boa noite, Vanessa, a melhor da região. A Jéssica Rodrigues está falando aqui. Aqui no Facebook, a Rose Felício, que faz parte da Feira do Produtor Rural, está acompanhando a gente também. Conheceu, inclusive, você na Feira do Empreendedor, né? Lembro dela. Claudinha acompanhando a gente. O Adilson Moraes, boa noite, parabéns pelo programa. E a Graça Lopes, que pelo nome também É minha tia. do Capão. Pelo nome. E, pessoal, tem uma novidade, né? A gente vai sortear um kitzinho da Filtratemp. Ela deixou aqui. Deixa eu ver qual que é. Esse aqui. Isso, é isso mesmo. Tem um kitzinho da Filtratemp, tá? Que a gente vai sortear. Aqui tem uma caneca, tem um caderninho, tem caneta, inclusive da Nautilus aqui, viu, Diego? Tem caneta da Nautilus e chaveirinho também. Então a gente vai fazer o sorteio. Para participar do sorteio, basta você comentar, né? E a gente vai registrar esse nome e vai fazer o sorteio no final. E a Vanessa também trouxe, né? Trouxe brindes também. A gente vai sortear uma caneca aqui também. Que legal. Eu fiz exclusivo aqui com o nosso logo. Olha, fez uma caneca exclusiva pra gente, ó. Junto com uma parceira também, que é a RU Personalizados. Ela deixou o cartãozinho dela aqui, ó. RU Personalizados, que eu já peguei o contato aqui para poder fazer coisas para Filtratemp, né? O Diego vai mostrar aqui, tenta mostrar. Para mostrar. Isso. Ver se ele consegue enquadrar. Pega um pouco, Diego. Tá? Depois eu vou colocar RU Personalizados, a gente vai marcar. E você pega a caneca que eu ganhei aqui para eu ver. A Vanessa também trouxe 2 canecas para a gente sortear. Ela fez uma caneca edição especial, Diego. Ó. Que legal. É empreendedor do interior, aqui com o Portal Conecta e também o logo da Nutrimax. Vê se você consegue pegar aqui, Mostra a que legal. embalagem. E tem até o saquinho, Saquinho. né? Que ela fez. RU Personalizados, né? Que legal. E aí depois a gente coloca a foto, né, Diego? Amanhã quando a gente for divulgar, a gente coloca a foto. E ficou muito bem, é melhor do que as que a gente faz de maneira artesanal. Não fica com essa qualidade aqui, né? A gente faz de uma maneira bem artesanal. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu adoro receber presente dos convidados. A gente também trouxe para você. Então, um kitzinho também, as coisas da Filtratemp. E tem a caneca nossa. Não tá tão bonita quanto qual é o nome dela que faz do personalizado? Uli. Isso, o nome dela é Uli. Não tá tão bonito quanto a Uli, mas tá excelente, viu? Isso aí. Eu vou deixar aqui, pra não atrapalhar muito. Então, pessoal, todo mundo que tá comentando, a gente vai sortear depois, tá? Só que eu não consigo ver os comentários do Instagram, tá? Então, quem estiver acompanhando a gente pelo Instagram, eu só consigo ver através do Facebook e do YouTube. Inclusive, vão assistir lá, porque a gente está transmitindo em melhor qualidade, tá? Então, quem estiver acompanhando a gente pelo Instagram, comente lá no YouTube e no Facebook. Eu vou registrando os nomes aqui, para a gente poder fazer o sorteio depois. Então, vamos lá. Então você tinha essa parte, né? E quando você estava no grau, por exemplo, você não gostava dessa estabilidade? É por isso que você relutou um pouco para o empreendedorismo? Porque, querendo ou não, o CLT traz um pouco mais de conforto para a gente, então um pouco mais de segurança, né? Digamos assim, né? Eu vou falar, né, uma coisa assim que
que eu uso para minha vida. Eu não gosto muito de conforto. Eu acho que em algumas situações é bom, em outras não, porque ele Certo, acaba te trazendo um pouco de comodismo, né? Aí certo. você vai falar assim, não, para mim tá bom. Eu não quero mais que isso, né? Então, assim, como eu queria expandir, e eu gosto também de, por exemplo, se eu estou fazendo um trabalho na sua empresa, eu gosto de resultado. E eu entendi que na Grau eu já tinha passado, né, por isso, e eu não ia conseguir mais, né? Então, assim, Você chegou naquele, eu cheguei naquele limite no ali. limite. Eu não ia crescer mais. Inclusive, quando eu estava, né, junto com eles, eu tinha já o que é o cliente, o primeiro que eu falo que é o oficial mesmo da Nutrimax, que é a rede de supermercado Galdino. Ai, Eu não que sei se legal. eles iam acompanhar, não sei se eles estão assistindo. Daí eles são meus clientes até hoje, O Godinho do inclusive. Imperial lá? Da Não, do... tem um na Lucas, em Atibaia, Sim. e tem Terra Preta também, Ah, Mariporã. legal. Eles têm seis lojas físicas e autônomas. Eu acho que eles devem estar Então você, hoje. antes de ir pro Grau, você começou lá com eles. Não, Ah, eles vieram depois. depois. Ah, que Eles legal. vieram depois. E eles têm lojas de condomínio também. Nossa, Eu que acho que legal. tem umas 6 ou 7 agora, não me recordo. E essa questão da padronização, eu imagino que deva ser difícil para um mercado para uma loja do tamanho do Grau, porque quando a gente pensa do McDonald's, ele tem tamanhos específicos, né? Tem um mínimos. Agora o Grau tem lojas gigantescas, né? Com Sim. muita coisa. E eu sempre viajei meio que fora de temporada ou de madrugada. Eu nunca tinha visto um Grau cheio. Na verdade, eu achava que nem eles enchiam, né? Aí uma vez eu fiz a besteira de ir entre passou o Natal e o Ano Novo, entre o Natal e o Ano Novo. Ou seja, todo mundo vai passar o Natal com a família, por exemplo, e aí vai viajar no Ano Novo para ir pra praia, essas coisas. E eu fui estar na estrada nesse, meu Nossa, Deus do céu. não, é cruel. É muita É gente, muita muita. Você vê gente. aquelas milhares de vagas. Eu falei, nunca vi aquilo Uhum. preenchido, né? Porque eu parava com ônibus de madrugada ou com carro de madrugada. Nossa, é um fluxo muito intenso de gente, né? Nesses períodos específicos, né? Na verdade, lá, assim, até em dias normais acontece também. Depende do horário, depende, né, Ah, da unidade. E como eu fiz esse trabalho da parte de supervisão, então eu viajei o Brasil inteiro. caramba, Tem que esse legal. detalhe também aí da minha história, né? Então, assim, cada região era um público diferente. Às vezes, a comida também era diferente, né? Por conta Sim. dessa questão da região. E é você tentar se adaptar. Só que daí, por exemplo, a gente tinha aquelas submarcas, que é hamburgueria, pizza, é uma coisa que não poderia mudar. Então, o sabor tinha que ser o mesmo. Você Sim. não poderia fazer Tipo o Hold Café, rolo de essas... café. Então, Sim. todos são iguais. A única coisa que é diferente é o self-service, né? Que é o buffet. Sim. Que o buffet eles podem reinventar. E tem muita mesmo essa questão regional ali, ó, você colocar isso no buffet aqui, em tal lugar, não sai. Tem, Tem bastante. caramba, Tem legal. bastante. No sul mesmo, eles tomam sopa, né? O ano inteiro. Que é aquele Hum, capelete. E é um hum, capelete, assim, que não tem legumes, não tem nada. É um caldo, sabe? E caramba. pelo menos, eu não gostava. Parece aquele japonês, né, Diego? Mistushiro É lá. tipo misoshiro. É desse jeito mesmo. Então, eles tomam isso o ano inteiro. Caramba. Então isso não pode faltar. No sul, não. Caramba. No sul, não pode. Quando eu fui pro Nordeste a primeira vez, eu fiquei muito surpreso porque no café da manhã tinha cuscuz, mandioca cozida, carne seca, mas eu tinha um pratão já. E tem essa ideia, né? Meus tios são nordestinos, essa ideia de um café da manhã com substância, né? Como eles dizem, Sim. né? Tem que ser uma coisa muito forte, né? E eu achava já o americano com ovos e bacon já muita Já coisa, né? muita coisa. Aí daí quando você manda uma carne seca, isso quando não tem calabresa, cebolada também, cuscuz, né? No Rio também é muito No assim, né? Rio. No Bacon, Rio, né, Diego? calabresa. Quando a gente foi pro Rio, Rio né? também. Tinha. Caramba, que legal. E aí, nessa parte do empreendedorismo, você começou com pequenas iniciativas, como você falou, né? Um cliente, outro, e aí você foi Foi. pegando esse jeito, né? Foi pegando jeito, mas assim, eu não sabia vender, né? Eu não sabia nem como, né, me conectar com essas pessoas. Então, isso pra mim, hoje tá bem, melhor, mas só que foi um desafio muito grande.
Então você tinha uma ideia, você tinha um domínio, mas você precisava ir atrás daquele cliente. Eu precisava ir atrás do cliente. O meu primeiro cliente oficial, que é essa rede de supermercado Galdino, Hum, aconteceu na pandemia, Caramba. né? Por conta daquela questão do Covid, daí comecei, tipo, oferecendo uns treinamentos. Só que eu comprava deles hortifruti por causa do grau. Ah, Então foi uma conexão, assim, eu como cliente, né? Acabou ah. acontecendo. Por conta da pandemia, a Então gente foi meio que por acaso, não foi pensado assim. não, foi meio que por acaso, né? Eu tava tentando, só que eu já Sim, tava preocupada. Eu falei, caramba, a pandemia, eles estão mandando funcionário embora, só falta eles me sim, mandar embora. E eu sim, tava naquela. E as clínicas que eu tinha é meio instável, né? Porque, assim, o que acontece? Casa de repouso sim. acaba falecendo, até é ruim falar isso, É. mas assim, os idosinhos, eles ficam Minha esposa que é doentes. podóloga também, tem os clientes idosos, acaba falece, né? Então, assim, o custo deles, eles não conseguem manter tudo, né? Então, era muito instável essa questão. Certo, E eu queria uma coisa mais certa. certo. Você queria algo que você tivesse um pouco mais de controle, não só o acaso, né? Exatamente. Eu gosto de ter as cartas, né, na mão, para mim Certo. saber o que vai acontecer depois. Caramba, que legal. E aí você pensava no nome, alguma coisa? Que momento você falou, vou ter que pensar o nome, vou ter que abrir um CNPJ, vou ter que fazer alguma coisa, vou ter que formalizar, né? É, Porque alguns clientes é a única opção de você vender para ele, né? Seja um serviço, seja um produto, né? antigamente não era formalizado. Eu que criei o logo antigo, que era bem simples, era assim, Nutrimax Serviços. Certo. É porque tinha as clínicas, né? Se entrasse alguma outra coisa, eu já pegava e não tinha CNPJ. Eu Sim. fiz aquela nota fiscal de pessoa física, né? Que você faz com o seu Ah, CPF. sim, E quando pedia, eu entregava aquela. Que é como sim, se fosse uma MEI, né? sim. Eu Tipo entrego. um autônomo, né? Um profissional autônomo. É, Eu fazia isso que legal. para mim conseguir atender. Mas o nome Nutrimax, eu tinha um cachorro. Ó, olha as histórias. Um Rottweiler, ele chamava Max. Hum. E ele era muito bravo, muito forte, e eu queria, tipo assim, um nome que mostrasse, assim, excelência, algo a Ah, que legal. mais. Aí eu falei, Nutrimax, por que não Nutrimax? Entendeu? Ele era a sua É, personificação, né? Ou não, né? Dognificação. daí eu vi Max. Esse- Max é um nome forte. Nutri remete, né, na questão de nutricionista. Sim. Aí foi por isso que ficou Nutrimax. Eu sou um pouco, até por trabalhar com marcas, eu sou um pouco chato com nome, né? Eu Hum, gosto de um nome que eu não preciso pensar como escreve, né? Então, se eu falar Nutrimax, você vai conseguir achar ou escrever ou falar, né? Sem muita dificuldade, né? E por isso que eu gosto tanto do nome, né? Do Nutrimax. Eu gosto disso. E aí, os clientes para registro de marca, às vezes é por acaso que por ele chegou, né, acaso. nessa condição, né? Mas é muito legal porque a gente tem uma infinidade de pessoas e de empresas, então Uhum. o jeito que se fala, que se escreve faz diferença, né? E quando em que momento que você, enxergando esse cliente aqui, ou cliente ali, ou possíveis clientes, você enxergava uma necessidade? Onde você via que eles erravam tanto, falando, nossa, precisa de um trabalho aqui, tem um espaço aqui para eu poder agregar alguma coisa. Na verdade, assim, eu como CLT, por eu ter passado nessa experiência, você trabalha 8 horas por dia. Sim, Nessas 8 horas, o meu tempo ele sobrava. Aí eu sim, falei, caramba, eu tô aqui CLT, sim, né? Eu conseguiria pegar mais empresas durante esse horário e atender mais, né, mais locais. E eu não precisava estar aqui todos os dias, sim, né? E eu comecei a seguir também algumas empresas de consultoria, que era uma coisa assim que eu, né, imaginava. Eu não sabia nem como montar, na verdade, assim, o projeto. sim. Eu sabia fazer, mas eu não sabia começar. Então, eu comecei também a estudar para ver como que eu ia, né, monitorar isso, como que eu ia entregar para o cliente, para ele ter um resultado. É que você tem que formatar também de uma maneira vendável, né? É, Que seja. não adianta eu chegar no cliente e falar, eu sou nutricionista, eu trabalho com rotulagem, Aham, treinamento, eu preciso ter um começo, meio e fim. E hoje eu sim, entendo qual que é o meu começo, meio e fim. Antes eu sim, não entendia, né, a sim. necessidade. Então, assim, eu comecei a perceber por conta disso, porque me sobrava muito tempo no CLT.
E eu queria, tipo assim, nesse tempo, otimizar outros clientes, outras empresas menores, né, Sim, que eu conseguia entregar serviços pontuais. Aí, assim, o que que eu entregava pontual? Rotulagem de produto. Por certo. exemplo, o cliente tinha, vai, um pão ou um bolo, ele precisava da lista de ingredientes, tabela nutricional. Então, eu, Sim. eu comecei assim, né, eu não cheguei já oferecendo logo de cara uma assessoria, Ah, né. tá. E aquilo era coisa muito tangível, assim, que você fala, isso é pontual, né? É, Já... eu oferecia serviço pontual. Eu não oferecia de assessoria, de eu estar indo no cliente toda semana, Sim, né? Porque eu ainda estava, na minha cabeça, eu ainda estava, assim, digerindo, vendo como que eu vou fazer o trabalho, né? E sim, eu fiquei um tempo até eu começar a entender como que é que eu tinha que atuar, sim. né? Que legal. E hoje, né, essa parte, quando você teve o primeiro cliente, ali você foi começando a formatar outras ideias, outros serviços, ou você continuou nesse produto pontual, de maneira pontual? Como que você foi essa transição, né? Daí eu comecei na verdade, assim, até hoje eu fico buscando, né, novos serviços aí para oferecer. Só que eu costumo dizer que nós trabalhamos com o que o cliente precisa. Não adianta eu oferecer para ele, por exemplo, um manual de boas práticas, um POP, que manual é o quê? É você descrever tudo que ele faz na operação dele. Então, Certo. algumas empresas precisam fazer esse manual e esse POP. E se ele não precisar? Então não adianta eu oferecer. Hoje eu ofereço o que o cliente precisa. Se ele quer controle de desperdício, eu vou oferecer para ele, né? Que a Sim, gente consegue estar diminuindo esse custo. Se ele quer só uma assessoria, ó, Vanessa, eu preciso de uma assessoria que você venha aqui toda semana, que você fique 2 horas, só para fazer a parte de orientação e treinamento dos meus funcionários. sim, Com certeza, eu vou fazer. Que é o básico, na verdade, dessa assessoria que a gente faz, né? Que a gente certo. inclui a questão dos treinamentos, a parte de documentação. Mas eu imagino, Vanessa, que para empresa pequena isso faça uma diferença muito grande, né? Porque que nem empresas como o Graal, é claro que ele vai ter um impacto pelo volume, né? Porque é muita coisa e as lojas são muito grandes. Mas para o dia daquela empresa pequena, deve uma orientação deve fazer toda a diferença, né? Na verdade, assim, uma coisa que eu também falo, né? Em São Paulo, o nosso serviço ele é muito comum. É muito Sim, mais fácil eu chegar lá em São Paulo com cartão e oferecer o meu serviço. sim, Porque a vigilância sanitária, eles pegam muito pesado. Então, sim, assim, é multa, né? Processo. Então, para eles, o nosso serviço é muito mais vantajoso por conta disso, para sim, evitar esse tipo de situação. Aqui no interior, é uma coisa que ainda está sendo construída, né? É uma coisa que eu hum, vejo que está sendo construída e as pessoas estão ficando mais conscientes também. Então, hoje aqui no interior, para mim conversar com um dono de restaurante, ele já vai sim, entender melhor o que eu faço, sim, né? Ele vai entender uma necessidade, e principalmente depois que surgiu essa questão aí do metanol. sim, Você, acho que você acompanha muito, né? Você tem o jornal e tal. Você sim, viu que foi apreendido muita mercadoria imprópria para consumo, vencida, que eles, sim. né, retiraram aí dos locais aqui da região, né? Caramba. Não, e uma coisa que, por exemplo, você teve que explicar o que você faz para mim, mas eu não trabalho com alimentação. Mas mesmo os que trabalham, você precisa explicar o que você faz? Porque eu imagino que, como você deu exemplo aqui no interior, né, tem gente que nunca teve alguém batendo lá na porta dele uma fiscalização. E aqueles do Pesadelo na Cozinha do Jacan também não, né? Aqueles também não, mas eu imagino que, é, por exemplo, a gente teve uma experiência na Feira do Empreendedor que, que a gente estava conversando e falou, eu nem sabia quem eu procurava para poder formalizar, industrializar um produto, começar a comercializá-lo, né? Então eu imagino que também que as pessoas talvez não saibam o tipo de profissional que elas precisam, né? Como você, por exemplo, né? Exatamente. Eu acho que assim, tudo que é no início, a pessoa ela vai tentando fazer ela mesma sozinha. Só que Sim, vai chegar uma hora, num ponto que ela vai precisar de um responsável, né? Eu falo que é sim, responsável técnico, que, por exemplo, vai numa indústria, aí eu tenho uma indústria de queijos aqui em Nazaré. Precisa ter um responsável técnico para assinar, que é uma sim, pessoa que estudou para isso. Que no caso entraria nutricionista, engenheiro de alimentos. sim, Então, o nosso trabalho é esse. Então, em vez do proprietário estar indo pegar essa responsabilidade para ele está indo na vigilância sanitária, ele está indo atrás dos documentos, a gente faz isso para ele, sim, né? E também o que que a gente consegue fazer, que é legal, a parte de receituário.
para ele entregar o produto sempre com o mesmo padrão para o cliente dele. Pesagem, né, sabor. Que é uma coisa que as grandes redes fazem muito bem, né? Exatamente. Né? E ele faz igual uma engenharia de produto, né? Igual faz um produto físico, ele também tem muito detalhado ali, né? Coisas que fazem diferença, tanto para o desperdício, para o valor, para o custo, Uhum. né? E eu acho isso muito legal. Eu vou acompanhar o pessoal que está olhando aqui. O Tula Moraes está dizendo boa noite pra gente. A Rose falou que é linda a caneca que você trouxe, né? E a Graça Lopes falou que desde criança você falava que seria empresária. Levou ao pé da letra, né? É, e aí a Rose falou que a gente vai chegar no padrão de caneca, que eu falo que minha caneca não é tão nítida, né? É, Roberto Tá Júnior, parabéns pelo trabalho, né? Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma coisa que ele colocou. Ah, ele tá em Joinville. Legal, legal. Joinville. Ah, aí o pessoal que está acompanhando a gente aqui através do YouTube, né? E ele está perguntando aqui que conselho você daria para quem começa a empreender. Como a gente está nesse ponto, né? É, que erro você cometeu assim no começo que você faria diferente aqui logo no começo que você decidiu começar a empreender? Assim? Parte de precificação. Precificação? Quando a gente está no começo, né, nós acabamos assim aceitando bastante coisa, porque você quer pegar o serviço. Só que Ah, hoje eu vejo que é muito ganha-ganha. O cliente precisa ganhar e você também, sim, né? Precisa ser bom para os dois lados. Senão, não compensa, sim, né? Você não pode sair no prejuízo. Então, assim, eu juntava muito serviço em um só e eu oferecia como se fosse um valor único. Hoje eu já não faço isso, eu separo tudo, sim, né? Mas eu falo que tudo é negociável, sim. né? Assim, a gente não dificulta as coisas, eu não gosto disso também. Eu também gosto de negociar. O que você cita para mim me parece muito quando você não valoriza o trabalho da pessoa e você quer pechinchar demais. Exato. Inclusive tem um vídeo muito legal do Jonathan Nemer que a pessoa passa uma proposta, ele vai lá e vai no concorrente brigar por aquela proposta, fica fazendo leilão, né? Então, É, isso é um desrespeito muito grande, ainda mais com pessoas como a gente, que é um prestador de serviço, né? Então tem muita gente que paga caro num produto, né? Mas no serviço ele não consegue reconhecer aquele trabalho. uhum, E o que é muito mais caro, que né? é Porque, muito mais caro. porque você tá, não é o trabalho que você está oferecendo ali, são anos de experiência, de formação, de suor e lágrimas ali até chegar naquele conhecimento, né? Eu falo que para você vender um serviço hoje é muito mais difícil do que você vender um É, produto. Porque a água, por exemplo, aqui a pessoa já sabe o que que é uma água, ela já está vendo, o seu sim, serviço não. É muito indicação, sim, né? Eu acho que os grupos de network auxiliam muito, sim, né? A gente nesse processo e até o próprio cliente, um indicar o outro. Então, isso eu mesmo faço na minha rede. sim, Se eu tenho um cliente que eu vejo assim que vai caber um produto, eu indico. Por que não, né? E eu sim. acho que a gente vai acabando crescendo todo mundo junto. Com certeza. E tem uma parte legal do produto que é a escala, né? Você consegue ter escala, colocar na internet, colocar no marketplace, Uhum. injetar dinheiro e vender. Coisa que o Vender serviço o serviço. a gente tem que controlar bastante Uhum. essa demanda, né? Como é o pessoal que está comentando aqui? O Robson falou: tive o prazer de trabalhar com você, excelente Nutri, né? É, a Neucineia Rocha falou: parabéns pelo programa, o trabalho de você é top. E ela falou assim que teve o prazer de trabalhar com você também, com essa mulher incrível, Muito né? obrigada a É, vocês, Robson, Lucinéia. o Robson falando assim. A Neia, agora é que o nome dela tá diferente. É, no YouTube aparece como usuário, né? Então, várias pessoas podem. E tem um pessoal também que está acompanhando a gente pelo Facebook. Então, continue comentando, façam perguntas para a Vanessa que eu vou incorporando aqui no dia e a gente vai sortear os brindes para quem fizer comentários, tá? É, E a Esther Freire está comentando aqui no Facebook também, falando que você é muito competente no que faz, né? E a Rose está falando assim que essa parte de precificação sempre é um problema grande para quem está empreendendo, né? E ainda mais quando você não tem muita referência no mercado, mesmo que você tenha uma referência de uma empresa, Uhum. você saber como ela faz, você não vai chegar nessa, Uhum. nessa informação, né? Não. Então, realmente, para a gente, inclusive, é bem difícil, né? Então, vamos lá.
E aí, essa parte, explica um pouco mais agora de maneira prática, né? O que, que tem essa parte que você faz, tem essas normas sanitárias, né? Porque o pessoal tem uma parte burocrática que você ajuda, né? Que são meio que obrigação de todo mundo fazer, essa parte da rotulagem, essas questões sanitárias, mas tem uma parte interessante também do seu trabalho, que é essa melhoria do processo, pensando no aumento do lucro e no desperdício, né? Você pode explicar um pouco como funciona essas atividades? Certo. Então, quando nós atuamos em um cliente, o primeiro passo é a gente fazer um plano de ação. Então, a gente faz uma análise desse local, né, e Sim. desenvolve um plano de ação exclusivo para esse cliente. Nesse plano de ação, a gente já consegue descobrir ali alguns gargalos. Sim. Muitas vezes a gente vê até desperdício de própria embalagem, assim que, né, por conta de armazenamento, Hum, etiqueta. Então, esse tipo de coisa a gente também consegue corrigir, e é coisa assim que o cliente não está vendo, sim. né? Mas, assim, uma coisa que eu trabalhei muitos anos, que foi com a parte de self, né? Que é cook chill, não sei se você já ouviu falar, Não. não? Então, cook chill é um processo de congelamento rápido no alimento. Então, o que Hum, que a gente faz, né, no restaurante? A gente usa essa prática para você preparar. Por exemplo, eu vou fazer uma carne assada. Você já hum. faz essa carne assada, você já resfria ela e congela. Quando ela for para o self, você só põe no forno e regenera, né? Você Caramba. regenera o produto e leva para o buffet como se ele tivesse feito na hora. Não Sim. perde as características, do produto, fica com o mesmo sabor e qualidade. E você consegue diminuir também. Foi uma das coisas que a gente conseguiu diminuir. Em torno de desperdício foi em 50%, mais ou menos. Caramba. É, e. Não, e é uma coisa que eu nunca consegui entender, foi o restaurante. Porque, né, o Diego, a gente foi lá no Rio de Janeiro, a gente tava num hotel em Arraial do Cabo e tem uma hora que tava só a gente, no outro dia tava cheio de gente. Mas como que você se prepara para isso? Como que você consegue, num dia a casa tá cheia, no outro dia não tem Não tem ninguém? E ninguém. aí, como que você faz a... E a comida veio boa, veio excelente, como que... É todo esse preparo, né? Sim, Antecipadamente. O ideal é sempre você ter um profissional habilitado também para te auxiliar nesses, né? Como que você vai armazenar esse produto, por exemplo. Se você sim, fez, você não pode deixar fora de temperatura, né? Já tem que guardar. sim, Então, assim, uma série de procedimentos. Uma das coisas assim que a gente consegue também assim diminuir, que eu vejo que é em vários locais que acontece, quando a gente começa a atuar, eles compram produto de limpeza doméstico. hum, IP, detergente IP, né, Cândida. E a gente está indo para uma linha industrial sim. hoje, né? Então eu tenho um cliente, por exemplo, que ele gastava de produto doméstico em torno de R$ 3.000 mensais. Caramba. Hoje, com o industrial, ele gasta 1,5. É, a própria Filtratemp a gente faz isso, né? Então, Vai em local específico, né? Mas na verdade eu fui por causa disso, primeiro por causa do saco de lixo, que é só em locais específicos que eu achava um saco de lixo decente, né? Porque esses que vendia no mercado não, não não aguentava, né? aguentava. E aí a gente tinha. Não é muito resíduo, mas tinha um. E aí foi um dos exemplos que eu falei, nossa, vale mais a pena pegar o rolo de papel higiênico. Não que eu compre vagabundo, tem que ser uma coisa boa. Mas eu achava que sempre, sabe quando você vai numa rodoviária e você vê um papel péssimo ali, Aquele- eu achava que esses industriais eram todos assim. E aí quando eu fui em loja específica de embalagem, não, tem todo tipo, Todo tem dia. tem folha dupla, coisa de qualidade, coisa boa e também tem a coisa ruim, né? E aí detergente, papel higiênico, papel para Uhum. secar a mão, eu fiquei, realmente foi uma coisa que, por que que eu demorei tanto para achar esse tipo de loja, né? Mas aí você entende que hoje a gente não, a pessoa ela não consegue ir atrás disso, né? Assim, o Sim. empresário ele não tem tempo para ele procurar Não. certas coisas, porque tudo é muito dinâmico, acontece muito rápido, né? Então a gente entra com essas soluções mesmo, assim, de onde está esse desperdício, a gente consegue, né, identificar e tá auxiliando ele. Sim, até no volume, né? Em Então você volume de vou comprar é uma compra, coisa que não estraga, que vale a pena você ter uma inteligência na compra do que ficar comprando quando ela vai acabando, né? É, exatamente. Então, que legal. E aí uma coisa que eu queria ver também é essa parte das equipes, né? Quando você chega, né, nessas equipes, porque quem contrata você é alguém de relevância na empresa, alguém que toma decisões. E quando chega a equipe, porque é uma coisa que eu falei do pesadelo na cozinha, mas era uma coisa muito
é muito icônica, né? Porque tem uma resistência, tem uma parte cultural, é um mundo à parte ali, né? A parte do pessoal que trabalha diretamente nesse segmento. E como que é lidar com essas equipes, né? Olha, eu digo que eu tive que reaprender muita coisa. Não perder o réu primário. Não. Então você tem que ter uma paciência, você tem que entender qual que é o perfil da pessoa, Sim, porque não é todo mundo assim que você vai falar, por exemplo, se você for falar rápido, ela sim, não vai entender. Aí tem pessoas que têm que falar uma coisinha de cada vez. sim, Ó, faz isso pra mim agora. Aí sim, depois você passa outra função. Então, eu acho que essa parte, assim, é a mais desafiadora. Por conta da sim, personalidade de cada uma, a gente tem que sempre ir na educação, sim, né? Porque senão perde também, né, o respeito. E como a gente começa com essa questão do plano de ação, depois do plano de ação é sempre o treinamento. sim, Sempre o treinamento. Porque no treinamento eu consigo passar para eles o que que a gente vai fazer na empresa, quais são as novas normas, né? A gente entrega também, inclusive, um certificado para o funcionário, que legal. né? Então ele sai habilitado para ele manipular alimentos, Sim, tá? Então, assim, para eles isso é muito importante. Eles adoram quando a gente entrega certificado, inclusive, sim, sim. né? Eles amam. Porque é uma comprovação, É uma né? comprovação para ele, se ele for trabalhar numa outra empresa também, ele fala que fez o curso, né? Então, Legal. com o treinamento eu vejo que assim, eles dão, né, aquela amaciada e vai ficando assim mais leve com o tempo. Sim. Porque eu falo do programa lá, tem pessoas que estão há 30 anos fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, e você, pela característica do seu trabalho, está sempre ali atualizada, sempre vendo uma coisa nova que aconteceu, e aí você vai ter esse momento de atrito, né? Por isso que é uma coisa que eu achei curioso é ver essa parte, né? E eu, só para a gente encerrar essa parte da sua empresa, você começou a atender os clientes, formalizou mais, né? E começou a ir atrás e você teve um perfil assim que teve mais valor agregado pelas suas atividades, ou você não teve esse nicho específico, né? Você fala assim, de uma maneira geral, de tipo de cliente que eu atendo? Isso. Assim, como é que funciona? Hoje a gente atende diversos nichos aí, tanto supermercados, restaurantes, né? Fábricas de alimentos. Então, eu falo que hoje, para você manter uma nutricionista CLT, você vai pagar aí para ela em torno de R$ 5.000, mais ou menos. E Certo. ela vai ter que agregar outras funções, né, dependendo aí do tamanho da empresa. Então, pros, né, menores, não compensa. Só que para ele também é legal o serviço, porque Sim, ele vai passar mais segurança para o consumidor, sim, né? Por exemplo, se ele tem algum problema de validade nesse produto, mofo, essas coisas, então a gente vai estar ajudando também a resolver, sim, né? Hoje a gente cobra dependendo da região, sim. tá? Então, nunca vai ser o mesmo valor de um cliente para o outro. Mas é legal que, como você falou, a pessoa vai ter acesso a um serviço de qualidade sem precisar ter um profissional Sim. contratado, que eu digo, como um funcionário, né? E assim, outra, tem alguma dúvida, o nosso celular ele fica disponível, né, o dia inteiro, a gente tira a dúvida também. Se Sim, precisar, às vezes, de algum documento, a gente auxilia. Então, ele, sim, ele vai ter sempre o suporte, né? legal. Hoje, a nossa ideia mesmo, assim, é atender, assim, eu falo que eu quero nível nacional. Que legal. Eu ainda não quero ficar só no interior, só que eu ainda estou preparando para isso, Muito bem. né? Para É, chegar. e uma coisa que eu achei muito legal, que você está falando da maneira de preparar para você poder atender, quem mostrou um pouco disso pra gente, o Diego lembra que foi o El Tarro, né? O Marco do El Tarro, né? O food truck que tem em Atibaia de Ah, comida mexicana. E a gente ficou na dúvida, né? Como que você sabe o que você vai atender? Como que você sabe o que você vai preparar? Ele tem um menu extenso. Ele falou assim, é tudo muito bem pensado, desde a maneira de preparar para que esse congelamento, para chegar lá, tá tudo tá pronto. tudo pronto. Então, eu não pensava desse jeito, né? Porque isso não é uma coisa que nem, por exemplo, um hambúrguer, né? Que você abriu um saquinho e coloca lá. Ele vai fazer um taco, né? Vai fazer uma coisa mais Elaborada elaborada, né? e E parecendo, e tudo fresco, tudo gostoso, né? Então ele foi um dos primeiros que eu vi assim, tem que ter um tipo de inteligência específica porque ele fica sozinho lá, né, no trailer e ele tem muito cliente. Quando chega lá, ele para, tem muita gente. E ainda assim a comida parece tão fresca, né? Então eu teve que ir estudando e teve coisas que você tem
um jeito de armazenar. Ah, isso aqui não dá para fazer desse mesmo jeito. Não dá Então tem que fazer diferente, né? É, Exatamente. Então, assim, ele se preparou para isso, só sim. que ele fez como se fosse um mise en place, né? Ele monta, né, a praça dele, Sim, ele deve ter uma média aí de clientes, sim. eh, que ele calcula, para não faltar, né, e nem assim sobrar tanto. Então, o nosso trabalho também faz isso daí, Que legal. né? É um outro leque de clientes para É um você, o outro food leque. truck. Inclusive, em São Paulo, quando tem aquelas feiras, né, de food truck, eles são obrigados a ter treinamento de manipulador de alimentos e tem que ter uma nutricionista Sim. responsável no local, que seria o meu sonho se estivesse aqui, É, aqui na região. sim. Né? Porque é muito legal. Vamos mandar um projeto de lei. Então, Legal. E agora eu vou começar com uma parte que a gente ainda não tinha feito aqui, que eu achei muito legal pela característica da maneira que você trabalha, é esses mitos e verdades, né? Algumas coisas que a gente vai tirar os mitos aqui. E aí eu vou acompanhar só alguns outros comentários que tem aqui. Então tem o Willy Viana, Uli Viana, foi Uli, o Uli. a das canecas. Obrigado, Uli, por ter mandado pra gente aqui, né? E eu vou entrar em contato com você. Eu vou pegar o contato com a Vanessa, porque eu adorei essa embalagem, esse Embalagem. saquinho aqui, eu adorei ele. E a gente vai querer para Filtratemp. E é uma coisa curiosa aqui, que a Jéssica Rodrigues está perguntando o que você aconselha para quem está começando na área, né? Porque essa parte da nutrição acho que cresceu muito, acho que Muito. por vários motivos, né? Mas o que que você recomenda para quem está começando, né? Para quem está começando a ser nutricionista, no caso. Sim, nutricionista. Eu falo que o estágio ele é muito importante. Sim. Eu acho que é o primeiro passo, porque assim, o que toda a minha vivência, eu ainda vejo que muitas empresas eles querem contratar pessoa com experiência. Eles não querem Hum, sem experiência. Então, eu conheço profissionais, inclusive, que se formaram comigo, ou não seguiram na área, ou não conseguiram emprego até hoje, e foi para outra área, caramba. né? Tem oportunidade, assim, para todo mundo, só que se você não tiver uma base, você não consegue emprego. E eu imagino que o estágio também ajuda você a decidir que área seguir, né? Que a gente tá falando das áreas, tem a clínica, tem para hospital, Uhum. tem. Eu acho que deve te dar um gosto ali se você gostou ou não daquele segmento, né? Foi, É. eu também, o que eu mais, eu já vou falar o que eu não gostei, aquelas. Eu não Ah, gostei de conta. hospital, Bom, então eu já sabia que eu não ia gostar, já sabia o que eu queria, né? sim. Mas você realmente é obrigada a fazer o estágio em todas as áreas. Eu fiz em hospital, eu fiz em escola, né, restaurante. Foi Sim. muito bom, eu aprendi bastante também nesses E é bom que estágios. você tem certeza que você não gostou. Eu já tenho certeza que eu não gostei. Não vou para essa parte, eu não vou, né? E uma coisa que ela falou assim, a Jéssica perguntou aqui se tem uma dica de por onde o cliente deveria começar. O básico do básico do básico, assim. A primeira coisa, eu acho que uma das coisas é a higiene. Uma Higiene coisa, conta muito. né? Mas o que que você recomendaria assim, ó, o primeiro passo, não adianta eu falar para você de tabela nutricional, de padronização se você não começou ainda essa base ainda. Olha, essa parte de higiene que você comentou conta muito. Sim. E você tentar minimamente assim controlar os seus processos, né? Na parte de cozinha, tanto cozinha, restaurante, qualquer local, a gente precisa identificar. Então, por exemplo, se você abrir um leite, Sim. você precisa colocar quando que você abriu e qual que é a validade dele após aberto. Sim. Muitos consumidores, inclusive, assim, não sabem disso. Então, se você for olhar, a maioria das embalagens que a gente tem em casa, ele fala, após aberto, consumir em tantos dias, Sim. né? Então, você conseguindo, assim, fazer pelo menos esse básico, né? Higiene também das mãos, o colaborador com uniforme limpo, já ajuda Sim. muito, né? O Sim. nosso trabalho. Mas eu imagino que até esse básico você Não, acho chega que você lá. não encontra, de verdade, não. É sempre um desafio, eu falo, cada hora chega um desafio maior. Que legal. É. Vamos partir então agora para essa parte dos mitos e verdades, né? Tô só vendo se eu tô registrando certinho aqui as pessoas. Que eu me passa para cá. Peraí. Vamos lá, mito e verdade. Diego, vou mostrar aqui a tela que eu criei agora. E tem o mito e
tem a verdade, né? Vamos ver para onde a gente vai. Primeiro, né? Primeiro deles, lavar frutas e verduras com água corrente ou vinagre já é o suficiente para eliminar as bactérias. É mito ou é verdade? Vamos lá, mito. Mito? É mito. Então, Por que, né, que é mito? Porque o vinagre ele não tem ação bactericida. E eu ainda vejo muitas pessoas fazendo isso. não tem, Não, nem para os vegetais, assim? não. Caramba. Minha Então, mãe vai pular alto agora, viu, Diego? Eu falei pra ela que eu pensei nesse quadro lembrando das coisas que minha mãe espalha, né? Eu falei, não, vamos desmistificar algumas coisas, né? uma coisa assim que pode ser usada, que é até uma dica, né, para donos de casa, a água sanitária. Só que você tem que olhar algumas marcas específicas. Normalmente é a Candura e a IP. Ele tem uma foto assim da folha. Sim. Se quando você tem essa foto da folha dos vegetais, você pode utilizar para sanitização de alimento. Que legal. Que sai, eu acho que o custo, né, bem mais barato também. E eu vi até, existe para você colocar na água também, né? Dentro do filtro, né? Aqueles filtros de barros, tem um específico Tem, também, né? tem também Nossa, que os legal. filtros. Então, e as pessoas, eu acho que esse lavar, eu acho que é uma coisa muito cultural, né? Essa questão muito Isso vem de muitos anos já. e o pessoal acredita com vontade, né? Essa parte de usar luva dispensa lavar as mãos. A Mito. pessoa já chega de casa sem lavar as mãos, fica com ela porque vai usar luva. Isso é mito. Na verdade, assim, até a própria legislação, ela orienta você usar luva só para alimentos prontos. Então, por exemplo, eu tô mexendo no pão assado, eu tenho que usar luva. Sim. Em açougue, como é produto cru, eles indicam não usar. Mas tem, assim, muitos clientes meus que eles preferem, porque o próprio cliente ele não tem segurança, né? Sim. Se a pessoa está pegando sem luva. Só que é comprovado, tem diversos estudos que falam que você não usar luva é melhor do que você usar. Porque você, com a luva, você vai achar que sua mão tá limpa, né? E aí você vai abrir a geladeira com a luva. Você vai mexer no seu cabelo com a luva. É mesmo, né? Com a luva você vai encostar em Você vai tudo. encostar em tudo, não vai lavar a mão, É né? porque minha mão tá limpa ainda. Você vai achar que sua mão tá limpa, então você não vai lavar. Sim, Você perde até a sensação, né, assim, da mão por sim, conta da luva. Então, eu até, em alguns locais, a gente prefere não usar por certo. conta disso. Caramba, que legal. E tem outra aqui. Congelar e descongelar a carne várias vezes não altera a segurança do alimento. Altera. Altera. Tanto a segurança como a qualidade, Sim, né? Quando você descongela e recongela esse alimento, ele entra na chamada zona de perigo que a gente fala, sim. tá? Que é uma temperatura de 0 a 60 graus, que é quando prolifera a bactéria. Né? E a carne, 75% da carne é a água, né? Em Sim. torno de 75%. Então, prolifera muita bactéria e a carne também não vai ter a mesma suculência que você, né, normalmente consome. Então minha esposa tá fazendo certo. Congelou a primeira vez, descongelou, tem que usar. Tá certo, ela tá fazendo isso correto. Inclusive tá assistindo a gente aqui, né? Essa parte, quem manipula os alimentos pode usar acessórios como anéis, pulseiras e esmaltes sem problema. É mito. Mito também. É mito. Tem que tirar. Tem Ó, tá que vendo eu tirar. com os anéis Eu aqui, também com o tô, relógio. Então, é mito, porque uma que pode causar um acidente, né? O funcionário às vezes passa correndo e tá com colar, prende em algum local, e também porque acumula muita bactéria, né? Embaixo do anel, então a gente não autoriza a usar. Pra quem Não tá pode. manipulando, né? Não pode. Certo. Isso aqui tem uma coisa que não sei se está bem da maneira correta, mas eu vou falar assim. É verdade que só as grandes indústrias, ou melhor, eu vou mudar a pergunta. Uhum. É verdade que pequenas empresas também precisam do manual de boas práticas? Dependendo do segmento, sim. Sim. Isso é uma questão assim muito regional. Certo. Por exemplo, em cidades, né? Depende muito da cidade. Então, tem restaurante, por exemplo, que não vai precisar. Certo. Depende do KNAI que ele está, inclusive. Tem toda essa questão também burocrática por trás, Certo. né? Mas em São Paulo, independente do KNAI, você tem que ter, isso é obrigatório. Foi bom você ter falado isso, eu preciso colocar um depende aqui. Depende
ou mais ou menos, alguma coisa assim. Então, Então, é uma coisa interessante, você também tem, tirando a legislação nacional e estadual, alguns que vêm do Ministério da Agricultura, Ministério estadual, também tem práticas locais, né? Como você deu o locais. exemplo da prefeitura, né? Quem é da própria prefeitura, Certo. né? E agora em São Paulo eles fizeram uma lei que até escola, assim, é obrigatório ter nutricionista responsável técnica pela alimentação, Caramba, né? até tem. Escola, tem até aquelas creches comunitárias, tudo agora, assim, precisa, eles modificaram a lei. Então lá tá bem mais pesado. Antes eu lembrava que o nutricionista ela era meio que da prefeitura, não tinha que estar ali na escola, né? Então agora tem até que acompanhar, porque eu acho que é uma coisa, é, é uma necessidade diferente. Uma coisa é você estar ali na compra, armazenamento de alimentos, e o preparo também tem que ter rigor também, né? Não só na compra e no armazenamento, né? Tem que Hum, ter porque eles fazem tudo do zero, né? Então, se não Sim. for uma pessoa lá olhar, eles vão acabar fazendo assim de qualquer jeito. E eu vejo que por mais que em Atibaia terceirizou, né, a merenda aqui eu não sei como é que tá, Sim. eles fazem essas visitas com frequência, né, aplica checklist também para ver se está seguindo as Que normas. legal. Que é Também uma, ter esse acompanhamento. tem, nós também fazemos na nossa empresa. A gente tem um sistema, né? E nesse sistema a gente avalia lá o cliente e sai uma nota mensal para ele. Certo. Na verdade, a gente faz semanal essas visitas, né? E no final do mês a gente faz reunião Sim. e apresenta para ele quais são as notas. E o ideal é sempre, né, tá aumentando. Sim. E eu acho legal quando você tem um procedimento que a equipe tem uma rotatividade grande, né? Esse Uhum. tipo de cliente, ele mantém, né? Porque a pessoa já chegou, já fez daquele jeito, eu acho que é até mais fácil ela manter do que mudar os Do que já que estavam, mudar né? já. É, esse aqui, é verdade que a nova rotulagem só serve para grandes indústrias, pequenas empresas não precisam se preocupar? É mito, Mito, né? Todo mundo tem que se preocupar com a mito. rotulagem, né? É uma coisa que a rotulagem, aqui no interior tem muita essa ideia do produto artesanal, assim, Uhum. né? Da pessoa faz ali, ainda mais essas coisas que são delicadas, né? Digamos assim, como leite, Uhum. charcutaria, essas coisas de maneira É artesanal, né? artesanal. Esses também precisam de uma embalagem, precisam ter registros, precisam estar certinho, né? Precisa. Então, assim, a rotulagem, essa frontal que a gente fala, que é essa rotulagem nova, ela Sim. serve para todos, desde os pequenos até os maiores, né? Eu falo que a gente atende todos, até assim, se você está querendo produzir em casa um bolo ou uma marmita fitness, para você vender, você tem que ter o rótulo desse produto, né, para o consumidor saber o que ele está Sim. consumindo. E ela veio exatamente para isso, para deixar o consumidor mais consciente, né? Porque tem Sim. aquela lupa, então assim, alto em sódio, principalmente essa parte de charcutaria, né? Vai dar Sim. alto em sódio, vai dar alto em gordura saturada, Ah, em açúcar adicionado, um açúcar doce, alguma coisa assim. adicionado. É, Então, tanto que a indústria ela até modificou a receita de alguns produtos para sim. não assustar o cliente. Ele não vai querer, né? Assim, vai fazer mal É, para a saúde, ultraprocessado, sim. né? E é uma coisa que hoje as pessoas estão mais atentas a isso, né? Estão É. muito mais preocupados, tanto com eu falo desde a qualidade até, né, se tá bom ou não o alimento e se vai fazer mal para ele, né? Eu achei interessante isso, Vanessa. Tira uma dúvida. Eu vejo o mercado, por exemplo, que tem uma panificação lá dentro, né? E aí eles vão criando os produtos, bolos, e todos. Até a etiqueta dele já vem com tabelinha Uhum. nutricional, essas coisas. Então, mesmo que ele inventou um produto, ele vai ter que formalizar ali para poder estar com a Ele, rotulagem correta. ele vai ter que formalizar. Tá tendo muita auditoria, assim, na região que eu vejo de Polícia Civil, inclusive procurando erros de Ah, rotulagem, né? caramba. E eles vão especialmente nesses produtos prontos, Sim. né, que você criou, mas, né, tem que ter a identificação, informação de glúten, lactose. Ah, é outra coisa importante, né? Então, Meu muito, irmão tem fenilalanina, tem fenilcetonúria, né? Que tem muitos alimentos que hoje nossa, quase todos, né? documentam fenilalanina, né? Uhum, E antes só eu enxergava isso em Coca-Cola, Trident, algumas coisas que sim. empresas muito grandes, né? Que eu enxergava isso.
Mas é uma coisa também que tem pessoas ali que vão ter uma situação grave se ingerir alguma coisa nesse sentido, né? Sim, é É, por isso que é importante também você fazer o processo correto. Então não adianta nada você colocar que vai sal e não vai sal. Se a pessoa, né, não puder com o alimento, sim, né? Aí você põe que tem açúcar e tem um diabético, né? sim. E ela não teria como ela saber, não é obrigação dela. Obrigação é Então. informar, né? Então tem que, assim, colocar a receita certinho, não adianta nada. E eu vejo muito, assim, cliente novo nosso que entra, que ele copiou a receita de Sim. algum lugar e colocou só para dizer que tem. Então a gente É. tem que refazer tudo de novo. Nossa. Só que daí tem meu toque especial que não tá na lista. A gente... E eu sei que todo restaurante é obrigado a coletar amostra de alimentos diariamente? Entra naquela mesma situação também depende. Vai Certo, depender do KNAI desse restaurante. certo. É. É uma coisa que também, quando acontece, né? Eu lembro de uma cena marcante quando eu estava em Guarulhos, que um restaurante do Nagumo, que era para os funcionários, nossa, teve uma contaminação Não. de centenas de funcionários. Eu lembro também porque saiu, né, na internet, todo mundo É, ficou sabendo. todo mundo assustou todo mundo, porque só que eram os funcionários que comeram lá, não era a comida que eles vendem. Quer dizer, alguma coisa aconteceu, né? Mas eu achei muito. Quer ver como é perigoso, né? Um erro desse, né? Uhum. E o treinamento constante da equipe ajuda a reduzir o desperdício e aumentar o lucro? Ajuda muito. Ajuda. Ajuda bastante, porque Isso é quando, uma né, verdade. isso é verdade. Eu acho que é a parte principal. Sim, Colaboradores treinados, você vai entregar o mesmo produto sempre, tá. né? Eles vão saber armazenar o produto corretamente, a questão do preparo também, né? Então Sim, eles vão estar fazendo a mesma coisa todo dia. sim. E seu lucro, ele acaba, na verdade, aumentando, né? E o desperdício diminuindo. Tá. Né? Tudo que você padroniza, você tem, né, no final, uma excelência. Você sabe quanto que você gastou naquele produto, quanto que você investiu, né? E se você registra, você tem controle, né? Se você não, né, não tem nenhum tipo de Não. registro, né? Eu falo que, assim, esse controle já começa no recebimento da mercadoria, Sim, né? Se tratando aí de um supermercado, por exemplo, eles recebem muita carne, que é aquela carne para desossar, que vem, assim, o boi enorme para sim, desossar. E se eles não aferem temperatura, né, e já chega, aí ficou, por exemplo, um tempo fora, não colocou direto na câmera também. sim. Eles acabam, assim, tendo percas enormes, né, já Caramba, só pela refrigeração, porque a carne vai queimar inteira por fora. Aí você tem que destacar essa carne, né, sim. manipular ela Já corretamente. Você perdeu. já perdeu. Então já É, começa no recebimento. caramba, né? Não pensava nisso. Uhum. Uma coisa que veio aqui do Diego e eu também tava essa dúvida. E a minha mãe colocou boa noite aqui agora, que eu acho que ela chegou da academia, agora é para você falar exatamente para Marlene. A gente é preciso ou não lavar a carne? Olha, não pode lavar a carne. Polêmica, polêmica. Essa é polêmica, É, hein? Esse é mito, não pode é lavar. verdade, né? Não Então, pode, porque quando você lava, né, o produto, ele vai espalhar a bactéria. sim, E se tiver uma faca, vai contaminar, sim. né? Então, o ideal Então, é não lavar. não lavar. Não, não é indicado e está até em legislação, Ah, inclusive. você viu, né, Marlene? É. Uma coisa curiosa, em São Paulo teve uma lei proibindo o ovo com a gema mole, né? E isso é em todo lugar ou foi uma coisa que... Porque eu achei tão curioso que tinha lugares que tinham um aviso disso, né? Que não poderia ter esse ovo com a gema mole por causa da salmonela, né? Na verdade, essa lei, ela existe para todos. Pra todos? É Caraca, que muitas pessoas não sabem, mas não pode. não pode? Não, não pode. Tem que ser com. Na legislação ela é bem clara. Para você, ele fala para você não lavar, né, os ovos. Ele Sim. indica não lavar. Só que você não pode servir ovo cru. Caramba, né? Quando eu trabalhei em hotel, quando Tem aquele ovo puxeiro, né? eles pediam, a gente tinha que pedir para assinar um termo. Caramba. É, porque É. você foi orientado, você teve, não E a- sou eu que tô conivente com isso, né? Uhum. Caramba. E essa parte uma coisa que eu tenho curiosidade, quando o alimento cai no chão,
A gente pode pegar. Porque o que, que tem na nossa cabeça, né? Se for um alimento mole, né? Ah, sei lá, cai um pedaço de carne, eu não vou pegar a carne, né? Mas se for uma bolacha, eu vou pegar. Você tá falando da regra dos 3 segundos. Exatamente. Não E é. pode pegar do chão ou não pode pegar? Não, Não pode não pegar pode, não não pode. pode. Nem se for uma bolacha, se for um alimento seco. Não, nem se for uma bolacha. Não, porque eu sempre pensei assim, né, Diego? A bactéria ali esperando, né? Tipo, ah, não deu os 3 segundos, então eu vou ter que esperar aqui, né? Senão, porque não faz o menor sentido, é uma cultura que a gente vai disseminando, principalmente quando é criança, Eu né? falo assim que tem, quando a gente fala de colaborador, dependendo da expressão que você fala para ele, Sim. se eu falar assim, ó, a regra dos 3 segundos, você pode pegar do chão. Ele vai esperar 5 minutos e vai pegar do chão, entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado como é que você fala. Então muitas Sim. vezes, assim, tem coisas que eu sei que dá para fazer, só que eu falo que não. Tem que É, ser rígido. então. Eu achei curioso isso daí. Uma vez um palestrante falou, ó, você tem que falar para as pessoas o melhor possível teto lá, porque se você falar para uma pessoa, ó, limpa essa sala o melhor possível da sua vida, eu quero essa sala brilhando. Ela vai lavar? Não, é humanamente possível fazer a melhor maneira de limpar aquilo. Porém, se você falar, limpa mais ou menos, né? Então é uma coisa, você tem que colocar a régua lá em cima para você pegar o melhor que eles Você poderiam pegar o oferecer, né? melhor, isso Né? mesmo. E o Antônio Moraes está falando, estou adorando. Essa é uma mulher guerreira, inteligente e falou boas vendas, né, para você, quando a gente está falando de vendas, né? Muito obrigada. E aí, o Walter está perguntando aqui uma coisa interessante. Então, uma loja que vende um bolo caseiro, alguma coisa, ele teria que ter uma nutricionista, teria que ter alguém, pelo menos, como um responsável técnico que você citou. Teria que ter também? O bolo, assim, ele vai depender também do KNAI, porque ele pode se Certo. considerar uma cafeteria. A cafeteria não precisa de responsável Ah, técnico, sim. né? O correto seria, sim, a informação com a rotulagem nutricional. Certo. Então, se você fala disso, me lembra muito a escala, né? Se você tem uma escala, uma produção em escala, você teria na obrigatoriedade de fazer isso. Teria, só que assim, eu acho que tudo a gente tem que pensar no tamanho, né? Quando a gente fala de bolo, eu lembro muito de uma lojinha daqueles Hum, bolos caseiros, né? certo. Só que, por exemplo, eu vou muito em Campinas, que eu tenho cliente lá, e em São Paulo, esses locais Sim. não entra nada sem rotulagem. Lá não vende sem rotulagem, porque não pode. Hum. Mas hoje aqui no interior vai vender. Tem essa Você opção. entendeu? No interior vai vender. Então tem toda essa questão regional. E se você for, por exemplo, para uma Sodier, claro, uma franquia, alguma coisa assim, provavelmente vai ter que ter, né, desde acho que, essa padronização, né? Sim, livros de receita, né? Normalmente que eles Que têm legal. rotulagem, custo, Que legal, tem tudo isso, tem tudo até livro isso. de receita, tem. Era o meu trabalho, né, na Grau era isso também. A gente fazia os livros de receitas mesmo, Caramba, passo a que passo legal. de como fazer os produtos. Tinha uma ficha, assim, todos os materiais que você tinha que comprar. Era muito bem organizado. E é fácil repetir a receita? Não tem aquele toque do chefe? Não, é exatamente igual. Ah, Se é? você seguir os passos certinho, dá certo. Caramba, que legal. Só não quando a gente tenta fazer em casa, né? É. Bom, muito bem, gente. Então a gente vai começar também aqui a fazer os sorteios. As pessoas fizeram algumas perguntas, né, que a gente foi respondendo, né? E eu acho muito legal essa dinâmica, né, das pessoas fazerem essas dúvidas, que eu acho legal para a gente poder ir falando. Então, é isso. Eu vou passar aqui para esse sorteio. Diego, a gente vai jogar aqui na tela, tá? Quando a gente for fazer o sorteio, para a gente poder. A gente esqueceu de falar alguma coisa que a gente precisa falar de importante. Ah, antes da gente fazer o sorteio, tem uma parte legal aqui que a gente separou para falar, né? Você até citou do assunto, que seria essa questão do metanol que teve, que foi uma coisa que pegou muito a gente de surpresa, né? Porque a gente não imaginava que ia ter uma coisa dessa desde a época da pandemia, né? Uma coisa sanitária nessa escala, né? É, e foi uma coisa que assustou muito todo mundo, né? Porque uma coisa assim, eu bebo uísque e eu não vou comprar em um lugar que eu não confio, vou comprar num Sim. mercado grande, numa rede, e mas também tem aquelas pessoas que acabaram indo num bar de
num local legal, né, num lugar bem feito e mesmo assim acabar se contaminando, né, o ingerindo, se intoxicando, né, o ingerindo um produto desse. E aí você criou uma parte bem interessante, que é esse selo de qualidade Nutrimax, né? E queria que você falasse um pouco sobre ele. E vou até mostrar ele aqui, ó. Ah, diga aqui. É, na verdade, assim, desde quando surgiu toda essa história, eu falei assim, alguma coisa eu vou conseguir, né, fazer para auxiliar Sim. os bares e restaurantes. E fui acompanhando aí os noticiários e eu vi que caiu muito a venda, né, desses produtos. Nossa. Caiu assim E tem uma muito. margem excelente, E né? tem uma margem excelente. Eu acho que muitas vezes até melhor que comida, dependendo, né, Sim, do valor. E vi que até em São Paulo eles estavam colocando a nota fiscal na frente da bebida para o cliente sim, ver de onde comprou. Falei, caramba, eu acho que dá para a gente fazer um trabalho assim legal em cima disso e sim, tentar auxiliar esses comércios. E me veio essa ideia de estar fazendo como se fosse uma auditoria, na verdade, na empresa, e a gente fazer essa rastreabilidade de todas as bebidas e dos sim, fornecedores, né? Então, nós criamos aí um checklist exclusivo, sim, e vai ser personalizado para cada empresa. sim. E se der uma nota aí de 100%, a gente emite o selo de qualidade. Ah, sim, então você faz uma rastreabilidade mesmo, igual quando tem ISO, essas coisas que fazem um rastreio, faz uma... Isso, eu vou Que legal. rastrear até o fornecedor dele. Eu não vou pegar só a nota fiscal, vou pedir outros Sim, documentos para o fornecedor. Tanto que teve até um caso curioso, que não é de bebida, mas esses dias um supermercado da região, ele teve muita reclamação de café. Eles compraram um lote imenso de café, acho que era até uma marca conhecida, e os clientes começaram a devolver, eles acharam estranho. Aí eu falei, sim. caramba, o que está acontecendo, né? Um lote de café. Aí eles foram ver, era falso. Nossa, o café é falso. Café falso. Caramba, eu nunca. Então, Nossa. essa daí eu também vi pela primeira vez, mas assim, estão fazendo suplemento falso também. É, porque algumas coisas, eu imagino, né, Dia, que nem whey protein, creatina, É, essas coisas, a gente já sabia que já. que tem um alto valor Uhum, agregado, né, e é difícil você saber se é verdadeiro ou não. Então, é mais fácil você falsificar, né? Agora, café. Existe, Vanessa, muita falsificação de alimentos? Porque a bebida é uma coisa também, alto valor agregado. uhum. Ninguém vai falsificar a cerveja. E se você for tomar uma glacial, uma Conte, é ruim mesmo, né? Não é que ela precisa ser falsificada para isso. Mas a cerveja, né, numa escala, é muito mais. A gente sabe que não vai ser. É igual o pessoal não falsifica a nota de R$ 2, vai falsificar a nota de 50, de Sim, 100, mais né? alta, né? E alimento também, eu fiquei surpreso agora. É comum ali. Olha, é bem difícil acontecer. Assim, foi, né, todos esses anos aí que eu tenho né, de bagagem, é a primeira vez que eu vejo, assim, alimento num cliente que foi falsificado e ele comprou de um local conhecido, então. Caramba, não, fiquei abismado. Uma coisa que me espantou também, que, como você deve imaginar, eu vejo notícia o tempo todo, o Uhum. dia todo. Foi um caso que o cara, ele arrematou um lote, tonelada de carne que ficou submerso lá na cheia do Rio Grande do Sul, no desastre que tá lá, e ele revendeu aquilo, né? Ele Sim. revendeu a carne e foi, tipo, toneladas, não foi uma coisa... Sim. Nossa, imagina, Vanessa, isso por sorte não apareceu nenhum caso de contaminação nem nada, né? E foi para os melhores restaurantes do Rio de Janeiro, né? E foi em Caramba, várias regiões aí do Brasil. Acho que foi para o sul também, se eu não me engano, Rio de nossa. Janeiro. O cara arrematou o lote, né, Diego? Porque Uhum. ele ia usar para fazer ração animal, é o que ele dizia. Comprou por uma bagatela, né? Porque a carne ficou submersa, né? E ele saiu vendendo a carne, vendeu tudo. Imagina o lucro de absurdo que o cara teve. Colocando a saúde de muita gente em risco, porque são toneladas de carne, né? Cara, foi uma coisa. Você vê como é É importante esse importante. acompanhamento, né? Mas assim, o que eu vejo aqui para nós vai, depois que veio essa questão do metanol, tá, eu tô vendo que eles estão se movimentando bastante, né? Sim, Então, eu até essa semana eu tô ainda numa negociação com um restaurante daqui da região, e ele sim, teve interesse também no selo.
Sim. né? Então, assim, ele foi cobrado também. Então, isso é importante, né? Eles Não, eu estão... acho engraçado, engraçado não, acho isso super legal de vir dos próprios consumidores, né? Uhum. O cara vai ter interesse de saber, era igual quando teve a nota fiscal paulista, tipo, a cobrança vinha do cliente, Uhum. não da Não fiscalização. da fiscalização. Então, a pessoa era obrigada a se mexer. E eu acho que quando você remete à qualidade, uma referência de qualidade, aí melhor ainda, né? Você só tem a ganhar por provar isso, né? Legal. Sim, e dependendo assim da região, você vai cobrar, por exemplo, num prato 150 reais, né? Dependendo do Sim. restaurante. Então, ele tem que ter normas sanitárias para ele cobrar esse valor, Sim. né? Oferecer essa qualidade mesmo. Que Eu acho curioso também quando tinha um restaurante que falava visite a cozinha, né? O cara tem que estar. ele tem que estar impecável para visitar a Cara, cozinha dele. que legal. Então é isso aí. Para quem quiser conhecer mais sobre esse selo de qualidade da Nutrimax, eu recomendo fortemente, porque é uma coisa muito legal, né? E a gente está nessa onda dessa insegurança, né? Com esse Insegurança. tipo de bebida destilada. Então é muito legal você poder oferecer isso para os clientes, né? E agora a gente vai aqui para essa parte do sorteio, né? O Franklin acompanhando a gente aqui, né? Obrigado por acompanhar nosso trabalho, Franklin. E vamos lá, eu ver só se tem mais alguém aqui que comentou, né? Que legal. A Vera falou que conheceu você quando você entrou no Grau de Mariporã, né? E hoje somos amigas. Que legal, Vera, por estar acompanhando aqui com a gente. Muito obrigada. Ela é uma pessoa excepcional na minha vida. Vera, o Robson também que comentou, trabalhou comigo na Graal. Que São legal. pessoas que estão aí até hoje, que eu Que gosto legal. muito, inclusive. Então vamos lá, eu vou colocar aqui, eu vou deixar, primeiro eu vou colocar colocar os nomes das pessoas e vamos sortear os nomes das pessoas. Primeiro a Vanessa trouxe aqui dois kitzinhos desses, né, que tem a caneca exclusiva, Exclusiva. exclusiva com os 3 logos, como essa aqui é minha, né, eu vou levar ela lá para Filtratemp, de eu conseguir mostrar, né. Tem o logo da Nutrimax, do Portal Conecta Nazaré e do Empreendedor do Interior, né? Então, eu vou colocar aqui todos os nomes das pessoas que comentaram. Teve bastante gente assistindo nas 3 redes, só que aqui a gente colocou o nome só de quem comentou, tá? Hum. Então, você consegue mostrar aí, Diego? Tá atrapalhando, não? Tá aqui esse nome. Então, o primeiro vai ser esse aqui. Se a pessoa for de longe, for lá do Capão Redondo, a gente vai mandar pelo correio, tá? Então vamos fazer o sorteio aqui. O primeiro nome. Vamos ver quem é. Jéssica Jéssica Rodrigues, a Rodrigues. minha amiga. Jéssica Rodrigues, ó. É. Jéssica ganhou uma caneca exclusiva, tá? A primeira sorteada a gente vai arranjar um jeito. E a gente gosta quando as pessoas se encontram, viu? Para poder receber o Ah, o brinde. dela eu já vou encontrar com ela no sábado, então eu já entrego. Perfeito. Já vai entregar. Tá? Deixa eu ver. Agora aqui, vou sortear de novo. Gente, se eu sortear o mesmo nome, não vale, tá? A gente vai fazer outro sorteio, tá? Então, essa aqui é a caneca exclusiva. Adilson Moraes. Eu vou olhar aqui quem é Adilson Adilson Moraes. Moraes. O Adilson Moraes acompanhou a gente aqui pelo Facebook. É nosso. Esse eu acho que é Esse é de nosso. vocês, eu não me recordo. Nossa, eu vou verificar aqui o Adilson. Adilson, se você estiver acompanhando ainda, eu vou procurar você, tá? Para poder a gente te entregar essa caneca exclusiva. E agora tem um kitzinho aqui da Filtratemp, né? Que tem uma caneca. O Diego não viu ainda, né? Tem a caneca da Filtratemp. Diego, Que que legal. linda a caneca. Que Essa da linda. Filtratemp, né? Que a gente vai entregar para os nossos clientes. E também tem um caderninho, tem um chaveiro da Nautilus, caneta da Nautilus, as coisinhas da Filtratemp. Então vai ser esse kitzinho aqui e a gente vai fazer o sorteio de novo. Então, vai sortear. Vamos ver quem é. O Robson Silves, que Meu é, amigo. que é seu amigo.
Mais um aqui para Ai, você ter a missão, ó, de aí eu vou ter que entregar para entregar, ele. vou entregar pra ele. E cobra dela, viu, Robson? Se você estiver Pode assistindo, ó, cobrar. cobra dela, né? Que é um kitzinho desse. Então é isso. A Jéssica ganhou um kitzinho, o Adilson também, que a gente vai mandar mensagem para ele, certo? E o Robson. Obrigado, gente, por ter acompanhado, né? E espero que vocês aproveitem. A Jéssica tá acompanhando aqui, ela gostou. Bom, Jéssica, bom que você tá até o final, viu? Você tá até o final para ver o seu nome ser sorteado, viu? É, e aí eu acho muito legal essa participação do pessoal. Eu vou tirar aqui, Diego. E, e a gente não pede para as pessoas trazerem nada, né, para sortear, para elas se sentirem à vontade, mas quando traz é muito É legal, muito né? legal. Muito legal. Então é isso aí. Tem uma coisa que a gente deixou de citar, que a gente deveria ter falado. O Walter fez uma pergunta, não fez? Fiz. Sobre Boa pergunta. nutricionista na escola. Ele perguntou Isso, foi boa isso memória. mesmo, né? Isso, vamos responder a pergunta do Walter. Walter, vamos lá. Na minha opinião, eu acredito que poderia ser voltado para alimentação saudável, né? Para fazer Certo. um trabalho voltado para isso, para as crianças aprenderem a comer. Sim. Talvez algumas atividades, né, com alimentos, que eu acho que também é legal. É, o que ele perguntou foi exatamente sobre isso, né? Sobre na grade, né, essa disciplina. Eu acho que, como leigo, né? Como leigo, eu Uhum. acho que é algo igual à educação financeira, alguma coisa assim. Eu acho que faz parte do ser humano, né? Na verdade, se não comer, não vai Não sobreviver, né? vai Então, sobreviver. eu acho que deveria ter um Sim, conhecimento não conheço. prático, né? Algo assim básico, né? Que você Sim, faz talvez em um semestre, que eu acho que eu sim, acho que daria até para ser para os mais velhos, né? Quem tem talvez um entendimento sim. E maior. a gente está numa nova onda dessa preocupação com alimentação, né? Que nem pela primeira vez na história a Coca-Cola vendeu mais a Coca Zero do que a Coca normal, Uhum. né? Mas o melhor é não tomar refrigerante, É. né? Mas digamos que os dos males o menor. Mas eu percebo que muito ainda na parte infantil ainda não tem mais crianças obesas do que tinha na minha época, por exemplo, né? Então parece que os adultos meio que estão se Uhum. conscientizando, né? É. Mas isso vai demorar ainda muitos anos. Só que o problema das crianças é criança já tendo alguns problemas muito jovem, né? Sim, já tem crianças com diabetes, colesterol alto, né? Sim, E assim, eu falo pelo meu próprio filho, ele só quer sim, saber de computador, sim. né? Às vezes ele sai para andar um pouquinho de bike final de semana, mas o negócio dele é computador, É. né? Computador, gosta muito de E qual refrigerantes. é a idade dele agora? 13 anos E ele é a idade tem. terrível. É. Então, essa idade não quer saber, não quer fazer nada, né? Eles estão assim, eu quero ficar aqui no meu mundinho, eu não quero, né, me Sim, socializar. Eles não gostam disso. Então, é mais sim, fácil eu comer um salgadinho, sim. eu comer tomar um refrigerante, Não, né? e essa parte, que nem você falou, da obesidade ou do colesterol alto, é uma fase que se é muito ativa, assim, ainda, né? Então, se ela tem esse problema agora, nessa fase, mais pra frente, quando chegar casar, ser um adulto Nossa, que trabalhar sentado, igual muitos da população que faz isso, né? Vai ser pior ainda, né? vai Cair ser. no sedentarismo, né? É, Sim. Era o bom, assim, o que eu vejo creches que tem, essas que são particulares, eles fazem um trabalho, né, com as crianças, é, voltado para isso, por exemplo, ele não gosta de beterraba, vai fazer um bolo de beterraba para criança, para poder estimular. certo. Só que chega uma fase da vida, que é em torno aí dos 6, 7 anos, ele já tem meio que uma autonomia, né? Então ele Sim, já sabe o que ele gosta de comer. sim. E tem estudos que falam que para você saber se a criança gosta mesmo de um produto, você tem que oferecer 10 vezes para ele. Então Ah, você tem que oferecer o tomate 10 vezes. é, Depois da décima, você vai saber que ele não gosta. e o pior é que às vezes acontece alguma coisa na infância e a gente marca aquilo e nem lembra o porquê marcou. Minha esposa era assim: eu não como palmito, eu não gosto de palmito. Quanto tempo você não come? Faz 15 anos que eu não como palmito. Mas experimenta de novo, né? E às vezes ela tem uma memória incorreta daquilo, né? Eu não como assim camarão, Camarão? porque minha mãe falava que camarão era sujo. Aí eu não consigo comer. Ficou. Ficou na minha memória. Sim, Uhum. cara. Eu não como beterraba e nem lembro o gosto. Eu não como, tá vendo? Nem lembro. E não como desde que eu era criança. Hum,
porque eu criei uma versão para ela e pronto, né? E não como frango cozido também. Frango cozido. Frango cozido, eu não gosto daquela pele, daquela pele do frango cozido. E aí, ó, o Diego, que a esposa dele é prima da minha esposa, eles adoram frango cozido. Eles fazem aquela galinhada, cozinha com arroz, Nossa, com é tudo. bom. É bom. Nossa, eles Muito adoram gostoso. aquilo. E isso quando não tem o pessoal lá que cozinha mesmo só o frango, né? Vão comendo aquilo e. Ah, o Diego falou que Ah, deve não. estar. O Diego é mineiro, filho de mineiro também, eles Pra adoram ele é frango. normal. Mas não é tão raiz Não é igual os tão tios, raiz. né? Os tios são bem, bem raiz. Então é isso, pessoal. Agradeço o pessoal que está acompanhando a gente. A Vera citou aqui que é difícil mesmo gerir as pessoas, né? Dá muitos problemas. Todo mundo desejando sucesso, como Paulo Lopes, Antônio Moraes, né? Na sua carreira, no seu trabalho. E é isso. Amanhã vai estar disponível esse episódio, né? Sim. Numa melhor qualidade. Eu vou tirar foto, né? Do que eu ganhei aqui, do que vai para o Adilson também. E eu agradeço muito, agradeço o seu comprometimento em vir aqui, porque é uma coisa que a gente falou um pouco em cima da hora, né? Imagina. No final do ano tá tudo muito corrido, né? Uhum. Então eu falei assim, nossa, eu queria que aproveitar esse momento, ela vir, a gente participa de eventos juntos, tá? Encontros empresariais juntos. Eu falei, é o momento dela poder dar o máximo de visibilidade pro seu trabalho, porque independente de você ser uma excelente profissional ou não, é muito útil na nossa região. Eu acho que faz muita falta, né? Então, o pessoal precisa conhecer você, precisa conhecer o seu trabalho, né? A gente usar o máximo possível de visibilidade para todo mundo ter certinho, trabalhar certinho, para o bem de todos, né? Com certeza. Eu que agradeço muito o convite aí, Eric. Eu não estava esperando, inclusive. E eu falei, me pegou de surpresa. E Sim. amanhã é meu aniversário, inclusive. Eu falei, olha o Que presente que ele me legal. deu. Muito obrigada, né? É bom você lembrar, a gente compartilha amanhã o episódio com velhinhas. Com velhinhas. Obrigada a todos, né, que presenciaram a gente aí Sim. até o final. Fiquei muito feliz. Eu vi que deu bastante visualização também, Sim. nosso post. O Foi pessoal muito bom. acompanhando. Foi muito bom. E isso foi legal, uma coisa que a gente está diminuindo um pouco, né? Esse tempo, né, do programa justamente para conseguir dar visibilidade, para conseguir promover, né? E a gente vai promover mais ainda, né? Com certeza. E os empresários que quiserem conhecer aí o nosso serviço, eu estou à disposição. Sim. Tá? Me chamar se tiver alguma dúvida, até orçamento sem compromisso. Foi bom você ter lembrado. A gente deixou aqui os contatos. Diego, se você puder colocar na tela. Enquanto você coloca na tela, eu vou ler uma pergunta aqui do Franklin, né? Ele estava falando assim que na educação em Nazaré Paulista tinha um programa educacional voltado para alimentação nas escolas. Inclusive a nutricionista Mariana é bem rigorosa. Que legal, Franklin. Eu não sabia, né? E isso é uma coisa bem, bem legal da gente disseminar cada vez mais, né? Esse programa educacional para as pessoas terem essa consciência na alimentação, né? E aqui está na tela de vocês o contato. Tem o WhatsApp da Vanessa, tem o link para o Instagram, aliás, o QR Code e também o site. Então busquem ela. Garanto que se você trabalha com alimentação, você vai precisar dela de alguma coisa. Ela já faz rotulagem, você vai ter serviço de eliminação de desperdício, padronização dos processos. Vai ter alguma coisa que a Vanessa vai conseguir ajudar no seu negócio, com certeza. Viu? Então, tem a obrigação de seguir e acompanhar o trabalho dela. Né? Então é isso. Vanessa, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Espero te encontrar bastante, não só nos encontros de empresário, mas também nos seus clientes, nesses que a gente vai fomentar muita coisa. Que legal. É isso aí. Pessoal, semana que vem vai ter o programa da Roseli. A gente, inclusive foi difícil trazer a Vanessa aqui, porque a gente já estava fechado. A gente vai ter um programa especial no fim do ano e a gente já está com os convidados já todos fechados, para a gente ter a pausa do fim do ano e voltar no ano que vem. Inclusive, façam suas indicações de quem a gente deveria trazer para cá, tá? Não paga nada, a gente quer ajudar a fortalecer o empreendedorismo local, as dificuldades de ser um empreendedor no interior. Não precisa ser de Nazaré Paulista. A Vanessa é de Atibaia, já teve gente de São Paulo, de Piracaia, Joanópolis, Bragança, Nazaré Paulista. Então,
Só você fazer sua indicação, a gente vai chamar a pessoa, vai conversar, vai entender a história dela e vai trazer aqui para ajudar a divulgar o trabalho dessa pessoa e principalmente se ela for como a Vanessa, que ajuda outras empresas, Isso. né? Então, esse trabalho disseminador ajuda a fortalecer o nosso trabalho, ajuda a fortalecer a nossa região. É isso aí. Diego, obrigado pela condução dos trabalhos. Obrigada. Obrigado para todo mundo que acompanhou a gente no Instagram, no Facebook e no YouTube. Amanhã vocês vão ver o episódio disponível no YouTube e no Spotify, tá bom? A gente vai colocar em melhor qualidade. É isso aí. Obrigado, Vanessa. Boa noite a todo mundo. Até Eu que mais. agradeço. Boa noite, até.